Muitos locais antigos, tais como a antiga necrópole egípcia de Saqqara, são conhecidos por abrigar uma grande variedade de tesouros arqueológicos. Enquanto em alguns casos os pesquisadores já sabem antecipadamente em que regiões as chances de uma descoberta sensacional são particularmente boas, outras descobertas emocionantes são feitas de forma completamente inesperada, ou seja, no meio do nada. Mostramos agora quais são os 10 artefatos únicos, locais e estruturas naturais que os especialistas encontraram vindos de qualquer civilização. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificações para mais vídeos. Lago Rupkund. O Lago Rupkund é um lago bastante pequeno no meio dos Himalaias. Até agora, pouco espetacular. O segredo horripilante que fez com que o lago chegasse às manchetes no passado, no fundo do lago, é que existem aqui centenas de esqueletos humanos. Depois que os restos mortais foram descobertos em 1942, eles imediatamente apresentaram aos pesquisadores um enigma quase sem solução. Que circunstâncias levaram a que o lago inconspícuo da montanha se transformasse em uma cova coletiva? Um estudo complexo revelou que os ossos datam do século IX. Por fim, os especialistas acreditavam ter encontrado o verdadeiro contexto para esse achado horrível. As vítimas mais recentes foram surpreendidas por uma extrema tempestade de granizo, na qual inúmeros objetos do tamanho de bolas de tênis caíram do céu. O problema? Análises posteriores revelaram que alguns dos esqueletos datam do século XX. Além disso, as vítimas aparentemente vieram de uma grande variedade de regiões. 2 eventos devastadores devem ter ocorrido com cerca de 1000 anos de diferença, matando inúmeras pessoas no mesmo lugar. O que é especialmente interessante sobre isso é como todas elas foram encontradas praticamente no mesmo local. Isso levou algumas pessoas a acreditar que as pessoas que uma vez viveram aqui devem ter sabido da primeira cova coletiva antes de começar a trabalhar na segunda. Entretanto, nos anos seguintes, as informações sobre qualquer uma dessas 2 sepulturas foram perdidas para a história. Os pesquisadores estão esperançosos de poder descobrir mais informações sobre essas sepulturas em breve, mas por enquanto, elas permanecem inexplicáveis e sem solução. Wash Woods. Ainda não sabemos qual é a verdadeira origem do assentamento Wash Woods, no estado americano da Virgínia. De acordo com uma antiga lenda, um naufrágio grave aconteceu uma vez ao largo da costa e alguns sobreviventes conseguiram se salvar em terra. Como resultado, eles decidiram ficar no trecho desabitado da praia e construir aqui o chamado assentamento Wash Woods. E de fato, muitos dos edifícios teriam sido construídos com os destroços do navio que bateu. Por volta de 1900, a aldeia isolada tinha cerca de 300 habitantes e tinha 2 igrejas, uma escola e uma mercearia. Entretanto, tempestades extremas continuavam atingindo a região, fazendo com que o Wash Woods inundasse várias vezes. No final, os moradores cederam às forças da natureza e viraram as costas para seu assentamento fundado de maneira especial. Bolas de pedra misteriosas. Centenas de bolas de pedra, aproximadamente do tamanho de uma bola de tênis, foram descobertas em diferentes países. Os objetos, que têm vários milhares de anos, são particularmente fascinantes devido ao seu acabamento quase perfeito. O que é particularmente impressionante é que a produção desses artefatos parece ter sido uma prática generalizada na época. As estruturas respectivas não só podiam ser encontradas em locais neolíticos na Inglaterra, Escócia e Irlanda, mas também na Noruega. Enquanto algumas bolas são adornadas com esculturas artísticas, outras surpreendem com suas superfícies lisas e polidas. No passado, muitos pesquisadores suspeitavam que as bolas eram usadas como projéteis, para atirar nos inimigos com a ajuda de estilingues. Entretanto, os especialistas supõem que as bolas de pedra serviram principalmente como símbolos de status artístico, que refletiam a posição especial de seu proprietário. Como todos nós sabemos, polir uma pedra como esta teria sido incrivelmente difícil na época. Afinal, as ferramentas de polimento não eram tão comuns como são hoje. Na verdade, a maioria de nós hoje em dia, muito provavelmente não tem as ferramentas necessárias para completar tal tarefa.
Fazer algo assim todos esses anos atrás teria sido notavelmente caro, daí porque a maioria dos pesquisadores acredita que as bolas eram mais um símbolo de status do que qualquer outra coisa. É improvável que os exércitos tivessem gasto tanto tempo e uma quantia tão grande de dinheiro para decorar as bolas que seriam simplesmente usadas para destruir forças inimigas. Czar. Um czar é um assentamento berbere rural que se espalha pelas areias quentes do deserto no meio do nada. Em detalhes, essas estruturas únicas, geralmente feitas de pedra ou argila, estão localizadas no Maghreb. Esta área inclui diferentes territórios da Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia e Líbia. No passado, esses assentamentos serviam principalmente como campos militares, sendo que mais tarde eram usados como retiros mais seguros ou como câmaras de armazenamento. Hoje, porém, os locais permanecem em grande parte inutilizados. Além da modernização das condições de vida, isso se deve também ao fato de que cada vez mais pessoas na região estão se deslocando das áreas rurais para as cidades. Para os fãs de ficção científica por aí, se algumas dessas imagens parecem familiares, não é coincidência. Numerosas cenas de Star Wars, Episódio 1, foram filmadas nesses locais na Tunísia. Aqui, os veneráveis edifícios berberes serviram de cenário para o planeta desértico de Tatooine. Arte rupestre antiga. Nos anos 80, o arqueólogo canadense Ernie Walker encontrou alguns ossos antigos e artefatos do cotidiano em New Oisiniac. O pesquisador já suspeitava neste momento que o local da escavação perto da cidade de Saskatoon estava escondendo achados ainda mais misteriosos. O arqueólogo continuou sua excitante busca por pistas nos anos seguintes e finalmente foi recompensado por seus esforços. De acordo com isto, em New Oisiniac, Ernie encontrou, entre outras coisas, uma pedra pesando mais de 200 quilos que parecia uma costela. Outra rocha, que pesava 340 quilos, estava decorada com padrões semelhantes à treliça. A maior das 4 obras de arte de pedra pesa até quase 550 quilos. Acredita-se que os objetos únicos tenham sido feitos muitos séculos antes da chegada dos europeus à América. A propósito, o arqueólogo recebeu uma ajuda surpreendente com seu achado sensacional. Uma manada de bisões, que se movia através do local, que mais tarde foi encontrado. Eles quebraram a terra e assim expuseram a ponta de uma das rochas. Pedra misteriosa Los Lunas. Estamos em 1933, quando o arqueólogo Frank Hibben faz uma descoberta muito incomum em uma região remota. Em detalhes, o pesquisador encontrou uma enorme rocha perto da pacata cidade de Los Lunas, no estado americano do Novo México, que estava decorada com símbolos enigmáticos. Para o especialista, ficou imediatamente claro que a inscrição era antiga e, portanto, autêntica. Ao mesmo tempo, ele viu isto como uma confirmação de uma tese notável, a de que a região em questão era visitada regularmente por colonos não indígenas, já no período pré-colombiano. No entanto, Hibben também era conhecido entre seus pares por ter falsificado algumas de suas descobertas arqueológicas para se adequar às suas teorias. Como a pedra misteriosa Los Lunas pesa mais de 80 toneladas, ela nunca foi removida de seu local ou submetida a qualquer exame laboratorial especial. Acreditando que estavam fazendo algo bom por este artefato supostamente antigo, muitos leigos limparam as inscrições de pedra durante suas visitas. O fato fatal é que eles provavelmente tornaram impossível o exame científico de pátina, ou seja, a fina camada de desgaste da superfície. Uluru. O Inselberg Uluru, que se ergue 350 metros acima de seus arredores no deserto central da Austrália, é um dos locais naturais aborígenes mais importantes. Para os geólogos, porém, o relevo de 3 km de comprimento e 2 km de largura tem uma atração completamente diferente. Sua história é única na área. Foi assim que o Inselberg se formou ao longo de um período de centenas de milhões de anos, e é o resultado de vários depósitos que antes eram cobertos pelo mar. Algumas pessoas que levaram para casa uma lembrança natural de sua vida ao Uluru reclamaram da inexplicável sensação de estar sendo seguidas pelo azar. O inacreditável aconteceu então. Depois de terem trazido as pedras roubadas de volta para a montanha mística da ilha,
dizem que a má sorte dele se rompeu. Você acha que essas maldições de má sorte estão ligadas aos espíritos que o povo aborígene acredita habitar no Uluru? Histórias como esta têm acontecido repetidas vezes. De fato, algumas pessoas escreveram as cartas sobre sua visita ao Uluru, revelando todas as coisas estranhas e quase inacreditáveis que lhes aconteceram depois de terem levado um artefato natural da região. Algumas pessoas relataram desde dificuldades financeiras até a perda da vida de entes queridos depois de roubar da área. Entretanto, como mencionado há pouco, em quase todos os casos, a maldição foi retirada assim que os itens foram trazidos de volta. Ninguém parece saber por que isso acontece, mas se tornou uma questão tão generalizada que muitas pessoas começaram a acreditar, mesmo aquelas que talvez não tenham uma crença forte no paranormal. O Olho do Saara. No oeste do Saara, encontra-se uma estrutura poderosa que sempre deu origem às mais selvagens especulações. Com um diâmetro de 45 quilômetros, a formação da colina anelar é tão gigantesca que pode até ser vista do espaço, razão pela qual tem servido como um marco natural em diversas missões espaciais. Até hoje, a questão de como surgiu o misterioso Olho do Saara não foi totalmente respondida. A tese original de que a estrutura foi resultado de um impacto de meteorito é agora considerada improvável. As suposições atuais são de que a estrutura foi formada como resultado da erosão de uma estrutura geológica em forma de cúpula. A mais emocionante tentativa de explicação é novamente que essas são as ruínas do lendário reino da Atlântida. Não devemos a ninguém, além do antigo filósofo grego Platão, que agora sabemos absolutamente nada sobre o lendário reino insular da Atlântida. A ilha é mencionada pela primeira vez nos Diálogos Timeu-Crítias, que o filósofo escreveu por volta do ano 360 a.C. O Olho do Saara se encaixa em todas as descrições que foram fornecidas por Platão quando ele encontrou a cidade milhares de anos atrás. De acordo com a lenda, a cidade acabou inundada e consumida pela água. Se isso for verdade, provavelmente há inúmeros artefatos antigos enterrados no terreno arenoso. Esta teoria também detalha os escritos de Platão e como vários grandes barrancos parecem se alinhar perfeitamente com onde Platão descreveu rios e outros corpos de água que fluem para dentro e para fora da cidade. Platão também alegou que haveria corpos de água salgada e água doce na área, o que parece ter sido verdade também. Esta teoria tem sido debatida por muitos dos principais pesquisadores históricos, como Graham Hancock. No entanto, ninguém foi capaz de refutar completamente essa teoria. Muito provavelmente, o Olho do Saara pode muito bem ser o lugar de descanso de milhares de pessoas que pereceram na enchente, que reivindicou a cidade perdida de Atlântida, se tal cidade realmente existiu, todos aqueles anos atrás. Coluna Katski. Dizem que aqueles que querem estar particularmente próximos de Deus devem procurar a solidão. Se isto for verdade, os residentes do mosteiro no Pilar Katski deveriam ter uma conexão particularmente próxima ao Senhor do Céu. De fato, o complexo está localizado no topo de um penhasco de calcário isolado, com cerca de 40 metros de altura na Geórgia. Uma capela e um edifício residencial foram erguidos no Planalto do Cume, que tem apenas 10 por 15 metros de tamanho. Acredita-se que o mosteiro tenha sido criado já no século X. Hoje o local é o lar de um monge eremita, que desce uma escada do pilar 2 vezes por semana para realizar um culto. Os mantimentos necessários são convenientemente transportados de seus reboques para o topo da coluna, através de um guincho de cabo. Ele nunca sai deste lugar e não tem planos de sair no futuro. O Menino de El Plomo. É 1º de fevereiro de 1954, quando alguns saqueadores escalam um antigo local inca no cume de 5.400 metros de altura, do maciço El Plomo. Entretanto, os assaltantes nas montanhas geladas não se depararam com tesouros valiosos do passado, mas sim com o cadáver congelado de um menino inca de 8 anos. Embora a criança já tivesse morrido por volta do ano de 1500, seu corpo ainda estava em condições excepcionalmente boas, graças às condições climáticas geladas nas montanhas. O menino não foi vítima de um acidente na época, e sim morreu como parte de um ritual sagrado. De fato, na antiga mitologia inca, as montanhas representavam divindades independentes, às quais era preciso fazer sacrifícios de tempos em tempos.
Um ano antes da cerimônia propriamente dita, o menino foi servido com refeições especiais para ganhar peso. Chegando ao topo da montanha, a criança era, por sua vez, intoxicada com álcool e outras drogas. Então, o menino de El Plomo sentou-se no buraco preparado, que os sacerdotes fecharam com uma pedra pesada e coberto com terra. A criança acabou morrendo de hipotermia e falta de oxigênio. Agora é a sua vez. Qual das descobertas em destaque o cativou mais? Já estamos aguardando seus comentários. Por favor, dê um joinha em nosso vídeo e se inscreva em nosso canal para ficar em dia a partir de agora. Obrigado por assistir. Tenha um bom dia e nos vemos na próxima.